Após o apóstolo Paulo ele falar sobre a unidade da igreja, a unidade da fé, do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a santidade cristã, que é contrário aos costumes dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Paulo mostra o contraste entre a vida cristã e a vida daqueles que não conhecem a Deus. E o apóstolo Paulo, ele mostra como nós devemos andar, porque a caminhada é diferente daqueles que são cristãos e daqueles que não conhecem a Deus. Pois as Escrituras, tanto do Velho como no Novo Testamento, enfatizam que o povo de Deus tem de ser diferente do povo do mundo, pois nós somos santificados, nós somos um povo santo, um povo separado para Deus, separado para Cristo. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer no versículo 17, de sorte que digo isto e testifico no Senhor, para que não andam também como os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Paulo ele faz um apelo aos cristãos de Éfeso, e esse apelo ecoa até hoje para a nossa vida, para nós não vivermos como os gentios eles vivem. Nós éramos gentios, mas fomos alcançados pela graça, assim como os efésios. E nós, agora que somos cristãos, nós não podemos viver, sendo cristãos, viver como aqueles que não conhecem a Deus, ou viver a velha, vã maneira de viver. Viver, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, dar lugar ao velho homem, à velha natureza, às obras da carne. Nós não podemos viver dessa forma. E Paulo ele faz esse apelo aos Efésios para não viver como gentios, pois ele diz no versículo 17, não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Quer dizer, agora a nossa vida tem que ser diferente. Nós não podemos andar também como os gentios eles andam. Nós não podemos viver como aquele que não conhece a Deus, ele vive. Nós não podemos nos comportar da maneira que aqueles que não conhecem a Deus, eles se comportam, porque nós somos cristãos. Nós somos imitadores de Cristo. Nós representamos a Cristo. É por isso que Paulo ele fala, portanto que não andeis como também andam os gentios. Diante de Deus, os cristãos, no Senhor Jesus Cristo, já não são mais nem judeus e nem gentios. Agora eles fazem parte do povo de Deus em Cristo Jesus. E os gentios eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, a palavra que foi usada para a vaidade parece significar perversidade ou depravação nesse momento ao qual Paulo ele escreveu. Aqui nós vemos que a depravação, né, e a perversidade no pensamento do ímpio. E ele diz aqui no versículo 18 que eles estão entenebrecidos no entendimento, né? E ele diz aqui, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aqui nós vemos que a mente deles está em trevas. A palavra de Deus fala no verso 18, entenebrecidos no entendimento. Quer dizer, a mente deles está em trevas. Eles não conhecem
a Deus. Eles vivem nas suas filosofias de vida. Muitos deles dizem serem sábios, porém vivem como loucos. Ou muitos se tornaram até loucos. Eles pensam que são sábios, mas Paulo, na carta aos Coríntios, ele disse que Satanás cegou a mente deles, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Então nós vemos que a mente deles está em trevas. Eles acham que conhecem a Deus, mas vivem de uma forma que desagrada a Deus. Os gentios também, eles vivem uma vida separada de Deus pela ignorância que há neles. Muitos dizem estarem com Deus, mas na verdade, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, eles vivem uma vida sem Deus. Eles vivem uma vida sem esperança. Eles vivem uma vida separados de Deus. Eles adoram a criação em vez do Criador. Eles adoram a criatura em vez do Criador. E tudo isso por conta da sua ignorância. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. Então, por conta da sua ignorância, eles não conhecem a Deus. E por eles não conhecerem a Deus, eles são ignorantes no seu modo de viver e no seu modo de pensar. Assim, são todos aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a sua palavra, que é a verdade, a vida e o caminho. E Paulo diz que eles vivem separados de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa palavra, dureza do coração, que Paulo usa, ela representa uma pedra mais dura do que o mármore. É uma palavra que é usada na medicina para trazer a formação óssea nas juntas. Quer dizer, petrificar, tornar duro e insensível. Aqui nós vemos que não só a mente, mas o coração daqueles que não conhecem a Deus são duros. Eles não suportam a verdade, eles não aceitam a verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eles são insensíveis à palavra de Deus. Eles são insensíveis, pois tanto a sua mente como o seu coração foram cauterizados. E Paulo fala que nós não podemos viver como esses tais vivem. E ele diz aqui no versículo 19, os quais, havendo perdido todo sentido, perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Aqui Paulo, ele nos mostra que pelo fato deles terem um coração cauterizado, duro, insensível, eles se entregaram à devassidão, eles se entregaram à indecência, eles se entregaram à imoralidade, às impurezas. E por conta disso, eles vivem uma vida desenfreada para com o pecado. Uma vida aonde traz a ideia de como os animais vivem, né?
Eles são como animais irracionais, vivendo pelo seu instinto, pela natureza caída. São teimosos, indecentes, impuros. Esses são os gentios, ao qual Paulo ele faz um apelo aos efésios para não viverem da mesma maneira que eles. E Paulo, ele vai dizer aqui do versículo 20 ao versículo 24, que nós devemos nos despojar do velho homem e revestir do novo homem. A vida cristã é comparada como o tirar de uma roupa para vestir outra. Não é uma referência à nossa posição em Cristo, mas à nossa experiência. É possível ser um novo homem em Cristo Jesus e continuar vivendo como o velho homem. Isto é, continuar usando a roupa do velho homem. E Paulo diz aqui no versículo 20, mas vós não aprendeste assim de Cristo. Quer dizer, é um contraste com o precedente, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Essa é a mais importante de todas as matérias que alguém pode estudar. Aprender com Cristo, ser ensinado por Jesus, através da sua vida com Cristo. Cristo não ensinou a viver dessa forma. É isso que Paulo quer dizer. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quer dizer, aquilo que eles aprenderam depois de ouvirem sobre o Senhor Jesus Cristo, deveriam tê-los feito melhorar suas vidas, pois os cristãos devem agir como cristãos, e não como pagãos, e não como gentios. Se vocês ouviram a palavra de Deus, creram no Senhor Jesus Cristo, então vocês devem viver conforme a palavra de Deus, a verdade que está em Jesus. Se nós como cristãos ouvimos a pregação do Evangelho, cremos no Senhor Jesus Cristo, entendemos que Ele morreu pelos nossos pecados, e nos conduz a um novo nascimento, a uma nova vida em Cristo Jesus, nós não podemos continuar vivendo da mesma maneira que nós um dia estávamos vivendo, porque não é isso que as Escrituras elas dizem. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, a velha maneira, o velho homem, a velha mulher, a velha maneira de viver fica para trás. Eis que agora tudo se tornou novo. Agora nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, agora é baseado nos ensinamentos de Cristo. E Paulo diz aqui no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqui Paulo está falando da natureza caída de Adão. Aquilo que somos em nós mesmos, né? Paulo está falando da velha natureza, a natureza que é inclinada ao pecado. A natureza adâmica, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer, as Escrituras ensinam que na velha natureza não existe nada de bom. Isso nós vemos lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18, onde Paulo ele fala da velha natureza. Onde lá Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo ele fala da luta que é travada entre a carne e o espírito. E Paulo ele fala as obras da carne ao qual são manifestas pela natureza caída, aonde ela não tem nada de bom para nos oferecer, se não nos deixar fora
do reino de Deus. E Paulo ele fala que nós devemos nos despojar, tirar e renoveis, ele diz no versículo 3, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Aqui Paulo mostra para nós que nós temos que despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Aqui ele fala do relacionamento com o precedente, o produto do novo nascimento. Aqui Paulo ele fala do conflito que existe entre a natureza do velho homem, da velha mulher, do novo homem, da nova mulher. Isso está lá em Romanos capítulo 7, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Pois, segundo Deus, Ele nos criou para viver essa nova natureza. Pois Deus é o Criador do novo homem. Nós temos que viver essa nova natureza e não deixarmos mais com que a velha natureza venha nos guiar, nos dirigir. Pois Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17, digo, porém, andai no Espírito, e nunca satisfarei a concupiscência e os desejos da carne. Quando nós andamos em Espírito, nós vencemos a carne. Nós não satisfazemos a vontade da carne. A velha natureza ela não encontra espaço na nossa vida para operar em nós, mas sim o Espírito Santo de Deus. Porque Paulo vai dizer que a carne ela cobiça, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Quer dizer, existe uma luta dentro de nós todos os dias para nós não fazermos o que nós queremos. Muitas vezes é obedecer a Deus, cumprir a sua palavra, não pecar. Então existe uma luta dentro de nós que a carne, aquela velha natureza que nós carregamos, se nós não andarmos em Espírito, ela não permitirá que nós venhamos a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, fazer a obra de Deus, cumprir o propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Então nós devemos andar em Espírito, nos revestir todos os dias da nova natureza que está em Cristo Jesus, andando no Espírito Santo. E Paulo, ele traz a aplicação prática, do versículo 25 ao 32. Pois em sua palavra Deus nunca ensina a verdade de maneira abstrata, mas sempre faz uma aplicação concreta. Nós vemos aqui no versículo 25, o Senhor ele dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso é maravilhoso. Aqui Paulo ele vai tratar de alguns pecados que não pode existir na vida do cristão. Paulo ele vai mostrar o lado negativo e o lado positivo daquilo de nós deixarmos a mentira. Porque não basta simplesmente nós abstermos da mentira, é preciso também falar a verdade. A vida do cristão tem que ser sim, sim e não, não. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Não só membros de Cristo, mas membros uns dos outros. Como está em Romanos capítulo 12, versículo 5. E por isso nós temos que deixar a mentira, pois a mentira é pecado. Aqueles que praticam a mentira, eles buscam
se sobressair diante de uma situação. Aqueles que procuram esse caminho da mentira, eles procuram se safar diante de uma situação. Aqueles que buscam a mentira, eles estão procurando enganar alguém, ou até mesmo receberem algo. Com isso, eles usam a mentira em seu favor, para sair de uma situação, para reverter uma situação, para conseguir algum privilégio. Só que a palavra de Deus diz no Evangelho de João que o diabo ele é o pai da mentira. Então aqueles cristãos que vivem na prática da mentira, esses têm o diabo como seu pai. Foi assim que Jesus disse aos líderes religiosos. Então, na vida do cristão que nasceu de novo, que vai viver uma vida digna, conforme a vocação, conforme a obra que Deus estabeleceu em sua vida, na vida do tal não pode haver mentira, não pode haver engano, pois o diabo é o pai da mentira. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz, no livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, versículo 8, que os mentirosos, eles não vão herdar o reino de Deus, não vão entrar no reino de Deus. Então, a palavra de Deus fala também em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, uma lista que adverte aqueles que praticam tais pecados que ficarão de fora. E ele diz no versículo 15, no final dele, e qualquer que ama e comete a mentira, esse vai ficar do lado de fora, ele não vai entrar no reino de Deus. Então, nós devemos deixar a mentira, falar a verdade, pois Cristo é a verdade. Uma das armaduras de Deus, que nós vamos ver em Efésios capítulo 6, é o cinto da verdade. O cinto ele segurava toda a armadura, né, do soldado. Então se não houvesse o cinto, o soldado seria exposto à vergonha. Então aqueles que não andam na verdade, que não falam a verdade, logo serão expostos à vergonha. Logo serão envergonhados. Não só pela sua conduta, por aquilo que fazem em secreto, pela sua mentira, muitas vezes até por espíritos imundos. Então, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E Paulo vai dizer aqui no versículo 26, irai-vos. Nós podemos nos irar. Mas que ira? A ira santa. A palavra de Deus fala que Moisés, no Velho Testamento, quando ele desceu do monte, ele se irou, ele quebrou as tábuas da lei. Ele se irou por conta do pecado do povo. Mas a ira dele era uma ira santa, era contra a iniquidade, contra o pecado. Assim também nós vemos Jesus, ele se irando, né, quando ele entra no templo e vê a casa de Deus se tornando um ladrão, um covil de salteadores, um lugar onde o ladrão se esconde. Jesus ele quebra as bancas, derruba as bancas dos cambistas que estavam fazendo da casa de Deus comércio, da casa de Deus negócio, sendo que a casa de Deus é chamada de casa de oração. Então nós vemos que Jesus ele se irou diante daquela situação, porém uma ira santa, uma ira contra o pecado, uma ira contra a iniquidade.
Desta maneira, nós devemos nos irar contra o pecado, contra a iniquidade, contra a injustiça. Nós devemos nos irar. Uma ira santa. Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Porque muitas vezes a pessoa, ela até se ira, mas ela peca. Existem pessoas que são pessoas explosivas, de temperamento, desequilibrados, e eles usam disso, do seu temperamento desequilibrado, da sua explosão, para poder se justificar dos seus atos, sendo que isso é pecado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Porque nós devemos pegar o nosso temperamento e submeter ele, sujeitar a ele, ao Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito Santo é mansidão. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. O fruto do Espírito Santo de Deus é paciência. E tem muitas pessoas que dizem: não, é que eu sou uma pessoa estourada, eu não consigo levar nada para casa, eu tenho que falar mesmo. O problema é que com isso você mata muitas pessoas. Porque a palavra, ela tem o poder de dar vida e de matar. E com esse comportamento você sai com o coração leve. Mas você matou quantas pessoas com esse descontrole, com esse desequilíbrio de temperamento? Então, nós podemos nos irar diante da injustiça, do pecado, da iniquidade. Porém, nós não devemos pecar. E Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui Paulo, ele mostra para nós que quando Paulo ele fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele fala que nós não devemos guardar no nosso coração, nenhum sentimento de ira, de ódio, de mágoa, de amargura, mas que nós devemos limpar o nosso coração, que nós devemos limpar o nosso coração, porque senão, se nós alimentarmos no nosso coração alguma ira, algum ódio, alguma mágoa, alguma amargura, algum ressentimento, ele diz no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Se nós alimentarmos no nosso coração algum sentimento ruim e deixar com que esse sentimento venha permanecer em nosso coração, mas antes nos livrarmos dele, limpando o nosso coração, muitas vezes através do perdão, para a gente não dar lugar ao inimigo, porque o diabo, ele se aproveita, o inimigo, ele se aproveita de um coração amargurado, ele se aproveita de um coração aonde há ressentimento, ele se aproveita, ele é oportuno. Então nós devemos tomar cuidado para que o inimigo ele não venha se aproveitar. Nós devemos limpar o nosso coração para nós não darmos lugar para o inimigo. Nós devemos lançar fora a ira, o ressentimento, a mágoa, o rancor, o ressentimento do nosso coração. Porque senão
O inimigo ele pode usar esse sentimento para nos aprisionar, nos deixar doente, nos deixar cativo, muitas vezes preso a uma pessoa, né? Nos levando a nos irreconciliar com aquela pessoa. Então nós devemos tomar cuidado, porque esses sentimentos podem dar lugar ao inimigo, ou até mesmo diante da ira. Esse sentimento nós devemos tomar cuidado quando nós nos irarmos diante de uma afronta, perseguição, de uma calúnia, diante de uma injustiça, diante de palavras ou atitudes, até mesmo de humilhação contra a nossa vida. Nós devemos tomar cuidado, porque o inimigo é aquele que apaga o fogo com gasolina. Então ele vai tentar fazer com que a situação ela se aumente, com que aquela situação venha se alastrar de uma tal forma ao qual nós não venhamos ter mais o controle. Então nós devemos tomar cuidado. E Paulo diz no versículo 28, aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui nós vemos o exemplo de Judas, né? Porque o roubar é você pegar tudo aquilo que é seu, né? O roubo ele inclui toda a sorte de desonestidade, né? O roubo ele inclui toda a sorte de desonestidade, que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. E nós vemos que, lá em João capítulo 10, que o diabo, ali trazendo uma figura, ali o Senhor Jesus Cristo está ilustrando os falsos mestres, né? Os religiosos da época, mas também tipifica o próprio Satanás, aonde ele veio para roubar, matar e destruir. Então uma das atuações do diabo, quem está por trás do roubo é o próprio Satanás, que está influenciando, induzindo uma pessoa a roubar. Então o inimigo ele tentou Eva no jardim do Éden ao roubo. O inimigo também tentou Judas a roubar aquilo que não lhe pertencia. Jesus, ele mostra para nós, através da carta de Paulo aos Efésios, que aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, que é honesto, diante da sociedade, para que você tenha o que repartir. Quer dizer, aquele que antes ele roubava, agora, além dele não roubar mais, ele trabalha. E através do seu trabalho, através da sua honestidade, ele é uma pessoa generosa. Ele ajuda aqueles que precisam, aqueles necessitados. Com o próprio sustento, ele ajuda os outros. Ele não busca o lucro pessoal. Ele não é uma pessoa egoísta. Mas através da generosidade, com seu próprio sustento, ele ajuda os outros. Paulo também vai falar conosco aqui no versículo 29. Ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui o significado da palavra torpe no original é podre ou pudrito. Aí ele fala: mas só a que for boa, para promover edificação, para que deem graças aos que ouvem. Então, da boca do cristão deve sair palavra boa, que edifica, necessária, que tragam graça e que traga cura. Aqui nós vemos
Paulo, ele revela algo muito lindo, porque nós lembramos do que o próprio Jesus falou, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, a sua boca, ela vai revelar o seu coração. Se a sua boca sai palavras podres, sujas do seu coração está sujo, seu coração está impuro. Só que Mateus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então nós devemos examinar o nosso coração todos os dias, como o salmista Davi no Salmo 139, sonda-me, Senhor, o meu coração. Nós devemos pedir a Deus que sondes o nosso coração, porque somente Ele conhece o verdadeiro estado do nosso coração, para que Ele venha nos mostrar que todos os dias nós venhamos limpar o nosso coração. E Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele habita no nosso coração. Embora o Espírito Santo possa ser entristecido, ele jamais abandona o cristão. Ele é o nosso selo, fomos selados por ele para o dia da redenção. Ele é a garantia de que a nossa redenção será completa. E nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando alimentamos no nosso coração sujeira, quando deixamos o nosso coração ser contaminado pelas palavras desse mundo, que são muitas delas palavras sujas. E com isso vai refletir no nosso falar, porque a sua boca vai revelar o seu coração. Versículo 31. Toda amargura é aquela pessoa que ela guardou mágoa. Amargura é aquela pessoa que ela é azeda. Aquela pessoa que, por ela ter sido ferida, aonde ela vai, ela fere. Aonde ela vai, ela deixa o ambiente contaminado por conta da amargura que está sobre o seu coração, sobre a sua alma. É uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa que as pessoas não têm prazer de estar do lado dela, por conta de um sentimento ruim que está guardado dentro do coração dela. Seja um ressentimento, seja uma mágoa. E isso se torna uma amargura. Paulo diz, toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Quer dizer, essas coisas não podem estar na vida do cristão. Amargura, ira, cólera, pessoas explosivas, gritarias. Aqui ele fala de confusões, blasfêmias, pessoas que elas falam mal, e toda malícia, pessoas que desejam e tramam mal de outras pessoas. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Aqui Paulo, no versículo 32, por isso que ele mostra o tema do despojar e do revestir, destaca-se através de toda sessão, né? O viver a vida cristã não é simplesmente obedecer a uma lista de proibição, é cultivar virtudes positivas, cultivar uma nova vida em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos. Benignos é aquela pessoa que é meiga, carinhosa, misericordiosa, aquela pessoa que se coloca na miséria do outro, que sente a dor do outro, se coloca no lugar do outro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou.
Quer dizer, aqui a gente lembra de Pedro, quando, lá em Mateus 18, que Pedro chega ao Senhor, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? E Jesus, ele fala para ele até 7, né? Mostrando a espiritualidade. Jesus fala não, até 70 vezes 7. Mostrando que o perdão é sem limite, o perdão não tem limite. Jesus, ele mostra para nós que nós devemos perdoar assim como ele nos perdoou. Então muda a nossa maneira a respeito do perdão. Lembrando que o perdão, ele não é um sentimento. Eu não devo sentir que eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar porque o perdão não é um sentimento e sim um mandamento. É por isso que eu perdoo. E quando eu for perdoar, qual é a medida do perdão? É a mesma medida que o Senhor, ele tem para comigo. O perdão de Deus para comigo não tem limite. E é esse mesmo perdão, é dessa mesma forma que eu tenho que perdoar uns aos outros, como também Deus nos perdoou.